jovempan.com.br. Mito. No dicionário, sinônimo de lenda, símbolo, história. No futebol, o menino nascido em Pato Branco, criado em Sinop, com carreira em São Paulo, mas que trespassou fronteiras, entraria neste rol apelidado pelos torcedores como mito. Rogério Muque Ceni. O filho de seu Eurídice e Dona Herta seguiria uma trilha com requintes de um roteiro de cinema. Quando garoto, estudioso. De adolescente, bancário no interior do Mato Grosso, ao cenário internacional, carregando na bagagem vários recordes que hoje ilustram o Guinness Book. A vida do maior goleiro artilheiro do planeta foi marcada por profissionalismo, vitórias, títulos, algumas frustrações e companheirismo. Seu Eurídice, pai de Ceni, enfatiza que o filho jogava na linha. Mas quando a família mudou do Paraná para o Mato Grosso, não houve apenas a mudança de ambiente e de rotina. Houve também a mudança de posição dentro do campo. Talvez esta habilidade com os pés tenha sido um prenúncio do que viria pela frente. O goleiro artilheiro, recordista de gols. No começo ele não jogava na linha, ele batia a bola, participava de uma escolinha de futebol de salão. Ele começou a jogar de goleiro depois que a gente mudou para cá. O dia 15 de fevereiro de 1997 foi o estopim para a explosão da carreira de Rogério Ceni. Era uma tarde de sol. A cidade de Araras, no interior de São Paulo, estava prestes a ver um fato inusitado e histórico no futebol brasileiro. O campeonato era o Paulista. Muricy Ramalho, então técnico do clube do Morumbi, permitiu que o jovem goleiro fosse ao campo de ataque. O treinador sabia o que estava fazendo. Deu a chance ao único atleta que se aplicava nas cobranças durante os treinamentos. E eu comecei a dar para eleição e falando do time adversário, aquelas coisas todas. E eu defino, né, quem é as bolas paradas, tudo é bem muito definido no meu time, né, barreira, essas coisas todas, né. E quando chegou a quem vai bater as faltas perto da área, né, eu falei, quem vai bater as faltas perto da área, que é falta direta de gol, o Rogério Ceni. Eu ainda falei na preleção, falei, o Rogério Ceni vai bater falta porque ele é o único que treina aqui, ele treina demais, então por isso que ele vai bater falta hoje. E pra mim o melhor de todos é o Rogério Ceni, que bate na bola assim, pra mim, foi o melhor de todos. O goleiro matador, bate a falta, faz o gol. E Rogério Ceni tem eterna gratidão por Muricy Ramalho. Eu acho que foi um momento de ousadia do Muricy, ele teve coragem, teve peito, porque não é para qualquer um participar e fazer acontecer um momento como esse. Ao longo da trajetória nos gramados, além da final do Mundial Interclubes, em que Rogério foi escolhido o melhor jogador da partida, fechando o gol e conquistando o tricampeonato, Ceni fez uma revelação durante um programa especial comandado pelo jornalista Vanderlei Nogueira na Jovem Pan. Elegeu o embate entre São Paulo e Rosário Central pela Libertadores de 2004 como um dos principais de sua carreira. O Liverpool é um jogo que culmina com uma conquista fantástica, né? É um jogo que... Mas eu estou falando de sentimento, assim, de alegria mesmo, assim, foi aquele jogo do Rosário. Após sofrido tempo normal, chegava a hora da disputa por pênaltis. O sonho de uma nação apaixonada de seguir adiante poderia parar ali. Coube ao ídolo são paulino chamar a responsabilidade para si. Rogério teria que marcar em sua cobrança e defender a do adversário. Caso contrário, a equipe seria desclassificada e o resultado não poderia ser outro. O arqueiro decidiu. O time argentino vem para cima e é o Gaona que vai bater. Ih, rapaz, é o goleiro, o Rogério que sempre marcou em goleiro. Agora tem que defender. Lá vai Gaona, bateu!
Rogério pegou. Ainda no calor da comemoração, o companheiro de equipe, Luiz Fabiano, expôs toda a sua idolatria ao goleiro artilheiro. Nós lutamos, ainda perdi um pênalti, tomamos um gol no começo, tivemos força para virar a partida. Quem tem Rogério, meu amigo? Aquele momento esfuziante de êxtase remeteu à lembrança de uma pessoa pra lá de importante na vida de Rogério Ceni. Emocionado, ele expôs todo o seu amor e dedicou a fatigante vitória àquela que lhe transferiu todos os princípios, sua mãe, Dona Herta. Hoje, no dia do aniversário da minha mãe, eu sei que ela não está mais aqui, logicamente, mas aí que eu vejo que Deus está presente. É uma coisa não palpável, né? Uma coisa que vai da crença de cada um, mas para toda coisa difícil na vida, eu acho que tem uma retribuição. Salve o tricolor paulista. Este é Rogério Ceni. Chegou a difícil hora de parar, mas sua carreira ficará eternizada nas mentes e nos corações daqueles que puderam saborear seus admiráveis feitos dentro das quatro linhas. Homem de personalidade forte, amante do rock, compenetrado em seus objetivos, profissional de gabarito invejável e que não se contentava até que a meta fosse atingida. Essas características refletem um pouco da história de Rogério Ceni. O goleiro que resplandeceu campos afora, seja pela seleção brasileira ou pelo clube de coração, o São Paulo, sempre foi perseverante. Seu Eurídice, pai de Rogério, conta que, por mais otimista que pudesse ser, mesmo com a corujice normal que é peculiar aos pais, jamais poderia prever que seu filho alcançasse algo tão grande. Olha, eu vou ser sincero, é muito difícil você fazer uma previsão dessas, né? A gente sabia, eu sabia, porque a gente também de garoto jogou bola, né? Eu sabia que ele levava jeito, mas era difícil a gente imaginar que ele ia atingir um ponto tão alto como ele atingiu. Um dos ídolos de Rogério Ceni, o goleiro Zete, diz que seu pupilo era muito focado no trabalho. E isto foi notado pelo então treinador do São Paulo, mestre Tele Santana. Mas eu acho que em 93, quando o Rogério subiu para o profissional ali junto com o Tele Santana, né, que foi o cara que observou, viu os jogos do Rogério na Taça São Paulo, né, junto com o Valdir de Moraes, eu acho que essa subida dele tão rápida, né, para o profissional, e de repente ele já estava como reserva no profissional, que ele me acompanhou no período de 93, principalmente no Mundial contra o Milan, né. Então acho que foi acontecendo aos poucos a carreira do Rogério, né. Atleta dono de marcas praticamente insuperáveis, Rogério Ceni atingiu o cume numa tarde de março de 2011. O jogador entraria de vez no rol daqueles que proporcionaram os maiores momentos do futebol e justamente contra um dos maiores rivais, o Corinthians. A descrição impecável do narrador Nilson César mostrou aos ouvintes da Jovem Pan um momento mágico. A bola caminhou para o gol. Era como se o tempo estivesse parado. Em sua trajetória até a rede adversária, transportou consigo tudo aquilo que havia sido construído. Naquele instante, o 100º gol. 27 de março de 2011, cidade de Barueri, 17h19 em Barueri, bate coração, será que vem o 100º, será que vem o 100º, será que vem, será que vem, será que vem, partiu Rogério
um gol. E agora concretiza um sonho. Faz o seu sonho se tornar realidade. Faz um sonho de uma nação tricolor se tornar realidade. O sonho virou verdade. O sonho virou verdade. Barueri tem o privilégio de ver Rogério Ceni marcar o 100º gol. O feito para muitos pode ser comparável ao 1000º gol de um jogador de linha. Emocionado com o que acabara de ver, o comentarista da Jovem Pan, Flávio Prado, exaltou um momento histórico para o futebol mundial. Bom, em primeiro lugar, eu estou absolutamente arrepiado, emocionado. Agradeço a Deus por viver mais um momento maravilhoso como esse. Isso que nós estamos vendo, ninguém jamais verá. 100 gols de um goleiro é impossível que aconteça novamente. E mais ainda, de uma pessoa com o caráter, com o carisma, com a decência de Rogério Ceni. Um dos mais importantes jogadores da história do futebol do mundo. Disparadamente o mais importante jogador do São Paulo. Se nós estivéssemos num país sério, o jogo parava. Não há motivo para seguir o jogo. Não há motivo para nada. Esse é o momento que o jogador do Corinthians deveria cumprimentar o Rogério Ceni. O que nós vimos aqui vai passar para o mundo inteiro. Não tem a menor importância nada que aconteça daqui para frente no jogo. Parabéns e muito obrigado ao Rogério Ceni por estar sempre conosco aqui no Brasil, para que a gente pudesse acompanhar o brilho desse maravilhoso jogador, que é o maior da história do São Paulo e, repito, um dos maiores que eu vi. Estou arrepiado e orgulhoso de ter acompanhado desde o começo esse grande Rogério Ceni. Companheiros de profissão se rendiam ao talento de Rogério Ceni, como foi o caso de Júlio César, o então goleiro da seleção brasileira. Se o Rogério Ceni jogasse na Europa, ele ia ser bola de ouro todo ano, porque o goleiro, o cara agarra e ainda faz gol. A reposição de bola certeira como um brilho na alma. A crença carregada em cada espalmada. O voo para uma defesa com a fé dos obstinados. No arremate, a consagração. 1.237 jogos. 131 gols. Jogador com mais vitórias por um time. O maior número de jogos oficiais como capitão. A fidelidade foi marcante. Ficou o agradecimento e o sonho de encerrar a carreira no clube que lhe abriu as portas. Mas, na verdade, no fundo, foi uma troca de ambas as partes. O desejo seria vestir a camisa do São Paulo até o final da minha carreira sem que eu fosse para outro clube. E eu tenho certeza que vou conseguir concluir esse desejo, que foi o clube que me abriu as portas, e a identificação que eu tenho com São Paulo é muito grande. Salve o tricolor paulista. Enfim, vestir a camisa de um time por décadas em alto nível é praticamente impossível, mas não para aquele que chegou ao posto de mito.